Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O programa de hoje veio conhecer uma chefe paranaense que está ganhando o mundo. Estou falando de Cláudia Kraus-Penhar. Hoje vim conhecer o restaurante Casa e fui surpreendida não, por esse lugar é maravilhoso, Cláudia. Além de eu ser a sua fã, eu queria que você contasse de onde que surgiu tudo isso, essa ideia de você ser uma grande chefe de cozinha, porque também fiquei sabendo que você foi advogada. Já fui advogada também. Bom, minha história com a cozinha começou desde pequena. Acho que essas coisas, assim, tem algumas profissões e alguns hobbies, alguns esportes, que as pessoas meio que não escolhem, né? Aquilo já vem, eu acho que com a gente quando nasce. É de sangue, assim. como se Eu fala. acho que sim, de outras vidas, o que for, a crença de cada um. Mas eu sempre gostei de cozinhar. Engraçado que na minha família, nem minha mãe nem meu pai, tipo, não tinha ninguém, assim, de cozinha que gostasse. Tá? Meu pai fazia muito churrasco no final de semana, mas eu sempre gostei desse universo, então eu gostava de fazer café da manhã para os meus pais. Depois, quando tinha amigas, daí a gente já fazia jantarzinho. Então eu sempre fui metida na cozinha. Mas eu sou natural de Foz do Iguaçu, né? Cresci minha vida inteira. Paranaense. Paranaense mesmo, pé vermelho. E aí, quando chegou a época de escolher uma profissão, não era o que a gastronomia representa hoje, não era uma opção de escolha para as pessoas, né? Então, eu fui escolher para uma carreira tradicional, fui fazer faculdade de Direito, fiz, me formei. Mas lá no fundinho... Durante a faculdade, eu me destacava mais pelas festas, pelos jantares que eu dava, pelas tortas e bolo que eu levava para aula, do que propriamente pela nota, ou pela minha retórica jurídica, alguma coisa assim. E aí eu já comecei a fazer uns eventinhos, já começava a cozinhar no final de semana na casa das pessoas. E aí quando eu me formei, eu vi realmente que não era aquela profissão que ia me dar a felicidade profissional que eu estava buscando, a realização profissional, e daí gastronomia já estava um pouco mais comentado, já tinha cursos e tudo mais. Porque é um mundo masculino, né, Claudinha? É um mundo... Hoje já está muito mudado, as né? Cozinheiras femininas, aquele toque, né, do início. Eu lembro que eu fui Vamos fazer começar curso, a eu cozinhar. estava na faculdade de Direito, eu fui fazer um curso de churrasco. Olha só. Porque daí meus pais se separaram e eu tive que fazer churrasco, eu adorava comer churrasco, eu tive que aprender a fazer churrasco. Daí eu fui fazer um curso de churrasco. Eram 20 alunos, eram 19 homens e só eu Só você de mulher. Entendeu? Eu era uma menina ainda, né? Eu tinha 23 anos. Mas já gostava e sempre fazia. E aí eu, né, não tinha acabado de me formar, feito uma faculdade, então eu não ia fazer outra faculdade, não tinha tempo, né? E aí eu fiquei sabendo através de uma amiga do curso do Centro Europeu aqui em Curitiba, que era um curso rápido, profissionalizante, curso técnico de 1 ano. E aí foi então que eu decidi vir de Malicuia para cá e realmente me dedicar àquilo que me deixava feliz, aquilo que me fazia feliz. E foi assim, nossa, realmente instantâneo. Eu me vi dentro da cozinha, eu me identifiquei e eu vi que aquilo era o que eu queria fazer pro resto da vida, que era meu dom, assim, era natural mesmo. Eu estava no lugar que eu teria que estar, que é dentro da cozinha. E hoje, Cláudia, você é a Cláudia, uma grande chefe de cozinha que participou de um reality e que foi uma divisão, né?
Eu vim para Curitiba em 2005, então já tem 17 anos essa história, né? Depois fui para São Paulo estudar, trabalhar, continuei estudando, depois montei um espaço de eventos na minha casa, continuei estudando, fui fazer pós em gestão da gastronomia, porque eu queria ter um negócio meu, e a gente sabe que cozinhar é uma coisa, ter talento para cozinhar, ter um restaurante é um outro passo, faz parte da nossa rotina, faz parte do dia a dia. Eu acho que é o sonho de todo cozinheiro, só que são mundos completamente diferentes, né? O restaurante é uma empresa séria, a gente tem funcionários, folha de pagamento, impostos, fornecedores, então é um mundo completamente diferente. Uma responsabilidade. E aí eu fui buscar esse conhecimento para me preparar, para de repente, quem sabe, um dia ter um restaurante. Mas aí, né, Deus, o universo e todas as coisas foram conspirando e surgiu o Casa, que era um outro restaurante aqui nesse espaço, de muito sucesso por muitos anos, e aí me convidaram para fazer parte dessa sociedade. Eu entrei, gostei e tal. Foi ótimo, porque daí eu entrei com sócios, então o restaurante já estava andando, eu pude aprender muito sobre questão de gestão e tudo mais. Porque, Cláudia, Curitiba é um local muito exigente, né? O povo. Exatamente. Então, falam que se você se destacar aqui, portas abertas do mundo estão aí, né? Várias empresas, vários artistas lançam turnês, shows, peças de teatro, produtos em Curitiba, porque Curitiba realmente é um mercado exigente, né? Nosso público é natural do nosso público, e é isso que a gente tem que entender. Então isso vem muito de encontro a esse momento. Eu entrei aqui nesse outro restaurante e eu percebi que o público não estava mais querendo consumir aquele produto, né? Naquele formato de restaurante, naquele formato de menu, decoração. E aí eu sugeri para os meus sócios para a gente reformar, mudar tudo e tal. E eles não quiseram mais. Falei, bom, então eu acredito nesse lugar, é isso que eu quero fazer, é meu sonho, e eu acho que agora eu tô pronta para encarar isso sozinha. E aí com isso nasceu o Casa, porque é uma brincadeira com a letra do meu sobrenome, né, de Krauspenhar. Da onde que vem esse sobrenome? É alemão. É alemão. É a cara de alemã. Kraus, como é que é? Como é que você... Krauspenhar. Krauspenhar. Isso. E aí... Nada a ver com você, mas tudo bem, pode falar. Mas eu brinco que, como eu sou de Foz, né, por conta da fronteira ali, eu posso ser o que eu quiser. É verdade, porque lá é uma mistura, Exatamente. Né? E aí, a ideia era essa, assim, porque quando eu comecei a pensar o que seria o meu restaurante daí sozinha, próprio, o que era, né? Seria um restaurante ligado muito à gastronomia, só a questão dos pratos, do menu, de repente alguma coisa autoral, ou não, né? E o restaurante é muito grande, ele é um espaço muito bonito. Eu sempre morei em casa, quando eu vim para Curitiba eu fui para o apartamento, eu sofri muito. A gente sempre gostou de receber, porque a minha casa era só de meninas, então todas as amigas estavam lá. Depois, quando a gente ficou adolescente, todas as festas eram na minha casa. Então, assim, eu vi que além dessa coisa de gostar de cozinhar muito, de ter esse dom de preparar o alimento, de ter esse prazer, eu gostava muito de receber e servir, de cuidar do arranjo de flor, de cuidar do guardanapo, de cuidar da música ambiente, todos os detalhes. Plantas. Eu gostava de todos Tem os um toque detalhes. seu. Exatamente. Então, a gente começou a brincar com isso. Bom, então vai ser Casa, porque eu acho que essa é a minha essência, né? Não só como chefe de cozinha, mas como essa pessoa que gosta de receber, que quer estar que as pessoas estejam na minha casa e se sintam assim à vontade e acolhidas, né? E eu acho muito engraçado, porque minha mãe falava que eu adorava fazer festa quando eu era adolescente e tal, não sei o quê, que eu só queria saber de festa e tal. E daí, assim, hoje eu faço uma festa por dia e isso é minha profissão, né? Eu consegui fazer você isso que eu adorava. O que você é com o seu amor à profissão. Me tornar rentável para eu poder viver de festa. Então eu brinco que hoje, todo dia, a gente dá uma festa em casa, né? Como você receber teus amigos em casa, você vai cuidar né, de arrumar a mesa, de preparar o jantar. Então eu me sinto assim muito privilegiada, muito abençoada, porque eu dou uma festa todo dia. Você faz o que gosta. E ganho dinheiro para isso, e essa é a minha fonte de renda, meu trabalho, e a coisa que eu mais amo fazer na vida. Cláudia, eu sei que você já teve grandes realizações, mas uma curiosidade, como foi participar
do reality? Eu sei que já fizeram essa pergunta para você, mas aquela emoção de estar lá, de competir. Eu acho que para mim foi muito importante, porque eu estava com um restaurante recém-aberto e a gente sabe a dificuldade que é o mercado curitibano exigente, a gente com uma nova proposta, mudei todo o cardápio, mudei toda a decoração, mudei o nome do restaurante, de repente as pessoas, e aí, né? Então eu precisava de alguma forma uma propaganda. E aí uma grande amiga minha, que é chefe de cozinha também e que acompanha tudo desde o começo, todos os dias bons e os dias ruins, me indicou para esse programa. Ela falou, eu falei, imagina que eu vou participar disso. Tipo, eu tô velha já, tenho um restaurante, imagina, não vou lá passar vergonha. Ela falou, não, você vai porque vai ser um divisor de águas, sério, né? E é a melhor propaganda que teu restaurante já vai ter. Então você tem que encarar esse desafio, faz parte. E realmente foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje mesmo eu recebi um opinário a gente manda no final da conta, né, com críticas, sugestões e tal, e pergunta de onde que a pessoa conhece o restaurante. E assim, sempre a gente recebe Mestre do Sabor. Ontem mesmo a gente teve um aqui que veio por conta do programa, que foi em 2020. Sim. Então a gente já tem 3 anos aí e eu assisti, gente. Do programa. Tá acompanhei tudo. E aí, então assim, foi realmente muito importante, deu uma repercussão muito boa. O programa é um programa muito sério, de respeito ao profissional da gastronomia, porque a gente sabe que tem outros realities que são um pouco mais sensacionalistas e tal, mais agressivos com o profissional, né? Então, já o Mestre foi uma delícia de programa, porque foi uma reunião também de pessoas muito legal, o elenco que eles escolheram, todos os selecionados. Fiz grandes amigos para a vida, todos eles já vieram, a maioria deles já vieram cozinhar aqui no restaurante depois do programa. A gente se fala, mês que vem estou indo cozinhar no restaurante do Caio, que era da minha equipe, lá no Mestre. Então, assim, toda essa... E você poder acessar tantas pessoas, né? Porque você está passando ali na TV... E levar o nome de Curitiba também, né? Exatamente. Então, assim, foi muito legal, porque é um carinho que você recebe, as pessoas se identificam com você por aquela imagem, por aquele momento, igual você falou, eu vi no programa, eu torci por você, tipo, eu acho tão louco isso, alguém fala assim, eu torci por você, a pessoa nem me conhece, então eu consegui passar isso, consegui passar uma boa imagem, então foi realmente uma experiência muito boa mesmo, para mim como pessoa, como profissional, essa cobrança, a exigência, a agilidade que a gente tem que ter, o raciocínio rápido, o contato com outros profissionais maravilhosos, meus mestres que estavam lá no programa, o Claude. Então, assim, tudo isso foi realmente uma experiência muito engrandecedora para mim. E, profissionalmente falando aqui para o restaurante, foi realmente importantíssimo essa repercussão toda. Eu quero que você deixe uma mensagem, principalmente para as mulheres, porque você é uma inspiração. Posso te dizer isso, pela sua trajetória e aonde você chegou. E eu sei que muitas pessoas precisam escutar algo que vão para frente, né? Principalmente as mulheres. É engraçado que bem nessa fase de eu comprar o restaurante dos meus sócios e mudar tudo, eu me separei. Nessa fase de eu comprar o restaurante dos meus sócios e mudar tudo, eu me separei. Um casamento de 12 anos, foi uma situação bem difícil, onde eu escolhi me dedicar realmente à minha profissão. E a gente sabe que a vida é feita de escolhas e renúncias. Muitas vezes a gente precisa renunciar sem querer, né? Renunciar. O bom e o ideal seria que todos caminhássemos juntos, a gente conseguisse agregar todo mundo. Mas, infelizmente, a vida não é assim, né? É verdade. Ela provoca e ela exige muito da gente. E foi uma escolha que eu fiz pela minha profissão, pela minha carreira. E aí eu, de repente, me vi sozinha. Eu não tenho parentes de sangue aqui, né? Tenho muitos amigos, graças a Deus, pessoas que estiveram do meu lado nesse momento. E eu encarei o desafio de ter um restaurante sozinha, de começar uma marca do zero, de deixar meu toque em cada cantinho que vocês olharem aqui da casa, tem coisas minhas, como eu me separei, isso também teve a ver com a escolha do nome. Eu morava numa casa grande e tudo mais, fui para um apartamento pequeno, não tinha
onde levar as plantas, principalmente, que eu adoro, e alguns objetos. Então eu falei, vai tudo para o restaurante, vai virar tudo decoração do casa, para eu realmente me sentir em casa, que agora é minha casa, né? A minha família são os meus funcionários, são meu maior patrimônio, né? Meus funcionários e os meus clientes. Então, claro que o desafio é diário, mas com dedicação, com seriedade, a gente encarar, saber que é isso que você quer mesmo, botar todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua garra, é muito difícil de dar errado, entendeu? É muito difícil. Claro, me preparei, eu estudei, eu estava num momento madura. E é engraçado que toda vez que eu saio, que eu paro no semáforo, assim, eu olho para dentro do restaurante, eu agradeço a Deus, assim, porque foi minha grande realização, né? E eu vejo que se eu fui capaz de fazer, todo mundo é capaz, entendeu? Eu falo isso para os meninos muito quando a gente faz reunião, quando a gente fala, eu conto a minha história, que eu vim de família simples, não tenho herança para receber, não tenho marido, não tinha nada, entendeu? Fui no banco, fiz um empréstimo, dei a cara para bater, honrei todos os meus compromissos, veio pandemia ainda, eu ainda estava com dívida no banco, mas em momento algum eu desisti. Deixou de acreditar em você. Foi muito engraçado, porque no momento que eu assumi isso, Deus me deu tanto trabalho, eu tive tanto trabalho, eu tive que dedicar tanto, que eu não tive tempo de sofrer pela minha perda, pela mudança de vida, e só coisas boas foram acontecendo. Ele só foi me confirmando que eu estava no momento certo, na escolha certa, e que realmente, se era isso que eu queria, dependia muito de mim, né? Então eu decidi isso e eu luto todos os dias para realmente não perder o encantamento por isso e poder passar para as pessoas que trabalham comigo, para os meus clientes, para os meus amigos, que a gente não precisa ter medo de nada, a gente precisa ter determinação, saber o que a gente quer, colocar muito amor em tudo, né? E não tem erro. E Curitiba é um cenário de gastronomia feminina, apesar da profissão ainda ser muito masculina. E assim, é masculina porque assim, mas foi mudando pesado, bastante, né? Sabe? O dia a dia, eu fico, às vezes, 16 horas aqui dentro. Você pergunta assim, podia... Não, calor. Então, assim, realmente é um ambiente agressivo, assim, nesse sentido, sim, sabe? Exige do corpo, exige força física, exige muito. Então, assim, eu acho que até é meio natural que as coisas fossem assim. Claro que a mulher foi se descobrindo força física além do que as pessoas antes taxavam. Então, assim, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Não é porque a gente é mulher que a gente é fraca, que a gente é frágil. Se aquilo é tua vontade, se aquilo é tua vocação, você vai conseguir fazer. Às vezes eu pego panela que os meninos não pegam, entendeu? Caldeirão e tudo mais. E engraçado que eu lembro que quando eu comecei, uma das minhas grandes referências na gastronomia aqui em Curitiba já era uma chefe mulher de destaque. Era uma mulher. Que é a Dani Caldeira, que... Nossa, eu lembro quando ela foi no restaurante, que é o primeiro restaurante que eu fui chefe. Nossa, assim, sabe, tipo, emoção. E hoje ela vem jantar aqui, ela é minha cliente. Então, tipo, você imagina o meu orgulho? Eu fico muito feliz, né? Então, Curitiba tem grandes chefes. Manu Bufara, não precisa nem falar, dispensa comentários. Ganhou o mundo. Então, assim, se a gente faz nosso trabalhinho aqui para colocar a Curitiba no cenário nacional, a Manu levou o Curitiba e o Paraná para o mundo, né? Continua levando cada vez mais. Mas a gente tem Eva, a gente tem a Joy Perini, tem a Vânia do Limoeiro, tem a Gabi do Quintana, tem a Rosane ali em Palmeira, tem tantas mulheres legais na gastronomia, tem a Letícia que hoje está em Bonito. Nossa, se eu começar a falar por nome, eu vou esquecer a Kika. Então, é interessante isso, né? Apesar de ser um ambiente masculino, a gente tem essa feminilidade já muito enraizada presente na gastronomia aqui. E eu sou uma privilegiada de fazer parte disso. Só tô indo num caminho que já tinha sido aberto por elas. Cláudia, só tenho que agradecer. Imagina, eu que agradeço. Primeiramente, eu quero te dar um abraço, porque eu acho que tudo que você falou foi perfeito. Querida,
Cláudia, falando em gastronomia, qual que é a sua marca registrada? Bom, aqui o cardápio é bem extenso, né? Eu gosto de fazer várias coisas, mas acabei me destacando por um ingrediente, um produto que eu amo de paixão, que são as ostras. Acho que é um pouco trauma, porque eu morava em Foz e frutos do mar era tão difícil e tão longe, que eu sou realmente apaixonada pelo universo do mar. E eu acho a ostra uma coisa assim muito linda, deliciosa, suculenta, porque se você olhar é uma pedra. Quem que teve a ideia de comer isso primeiro? Então a gente já tem, até sábado a gente vai ter um evento aqui, que é um oyster bar. Conheço os produtores, gosto de ir lá buscar, de colher as ostras, me aprofundei muito nesse assunto, então vou te servir uma ostrinha gratinada que eu acho que você vai gostar. Mas eu falei de uma marca registrada, parece que você tem uma marca registrada. Então, é tão registrada que eu já até tatuei, né, no braço, para não ter dúvida. Essa tá na pele mesmo. Então vamos experimentar. Vamos lá então, vai ser um prazer. Bom, então a ostra... Ela tem alguma técnica, Cláudia? Cada um tem o seu jeitinho. Exatamente, cada um tem o seu jeitinho, né? Tem muita gente que abre aqui pelo fundo, que é essa bundinha dela. Mas a ostra, ela é né? Ela sempre tem esse formatinho assim, mais ou menos. E o músculo, que é o que prende uma concha na outra, né? A ostra é um músculo bivalvo, que é essa válvula dupla que prende a casca para ela se manter viva. Então, se a gente, né, fazer um quarto imaginário aqui, esse músculo da ostra, ele sempre vai estar aqui. Então eu prefiro sempre abrir na direção. Já procurar ele, porque daí a gente só faz um cortezinho nele, vai raspando e daí ela já se solta. Porque é isso que prende a casca. Você não precisa ficar forçando, nem quebrando. E aí a gente tem uma ostrinha linda. E a gente corta aqui embaixo também esse músculo. Cuidado. E eu vou te servir essa ostra super fresca com um mel de abelha nativa, que é uma abelha sem ferrão. Uma abelha sem ferrão. Uma abelha sem ferrão que produz um mel, que é uma abelha típica aqui da nossa região, que produz um mel extremamente ácido. Os meles das abelhas sem ferrão, eles são bem diferentes dos meles tradicionais que a gente conhece. Peraí, ácida? Eles são ácidos. Algumas são ácidas. Esse específico é bem ácido. Vamos ver se você vai gostar. E o interessante, Cláudia, os produtos são, a maioria que você consome é da região. A gente tenta usar, né, principalmente os fornecedores aqui perto, porque isso melhora a qualidade do insumo, porque sai, né, do seu habitat, já chega aqui para a gente processar, o que dá mais frescor, mais qualidade, e a gente favorece toda a cadeia, né, porque aqui é a ponta final de um trabalho de alguém que está fazendo lá atrás, que está plantando, que está cultivando, que está, né, fornecendo esses produtos. Então, a valorização é muito nada importante. Mais justo, né? Que a gente privilegiar os que estão aqui perto, que estão do nosso lado, né? E vamos trabalhar junto, na verdade, é isso, né? Bom, então aqui a gente tem esse mel de abelha nativa, olha, é um mel bem mais líquido. E essa ostra, ela é uma ostra de mar, né? Então ela tem bastante salinidade, mas ela tem um leve dulçor também. E com o mel, esse mel ácido, ele vai trazer essa acidez e vai dar um adocicado que eu acho que combina muito bem com a ostra. Um diferencial. Que você goste. Vou provar junto com você. Diferente, né? Totalmente. Parece que você colocou um limão. Mais doce, né? E ele se completa. Você vê que daí agora veio esse gostinho da ostra, essa salinidade. E eu vou também te servir uma ostra gratinada, que
que as pessoas... muita gente tem preconceito com a ostra, né? Por ser um alimento cru. Então, né? A gente tem muitos relatos de pessoas que passaram mal, sofreram intoxicação. Por isso que é tão importante você conhecer o seu fornecedor, o seu produto. A origem dele. A origem. E aqui, como, né, elas são minhas joias, minhas preferidas, a gente tem todo um cuidado no armazenamento para manter esse frescor e eliminar qualquer tipo de risco. Mas, de qualquer forma, como alternativa à ostra crua, que muita gente às vezes não gosta e tem receio, a gente tem a ostra gratinada. Então essa é uma ostra gratinada com creme de raiz forte, que não é o wasabi de comida japonesa. É aquela raiz creme que eles usam em conserva, que é muito aqui na nossa colonização dos poloneses, né? Então eu quis fazer também algo que remetesse a esses povos que fazem tanto parte da nossa cultura aqui do dia a dia, né? E você não misturou nada da ostra com alemão, fez alguma coisa, né? Dar um jeito. Você vai ter que criar alguma coisa. Dessas línguas se falarem, desses mundos, desses universos se comunicarem. Então é uma ostrinha também com um leve toque agridoce, né? Você vai experimentar. E é um dos nossos carro-chefes aqui, é a entrada que mais vende, assim, as pessoas gostam muito, que é um molhinho especial. Espero que você goste. A pessoa pode comer sem medo, isso que é importante. Pode comer sem medo, porque essa daí ela foi bafiada, né? E depois a gente faz o processo de gratinar. Então não oferece daí já mais nenhum risco que a ostra natural ofereceria, né? Mas aqui, graças a Deus, a gente já trabalho com isso há tantos anos, nunca tivemos nenhum problema. Então é muito por conta disso, né? Fornecimento, cuidado, armazenamento, é super importante. Vamos lá! Paraná, no Paraná, se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar. Meu Paraná, terra. Essa é completamente diferente. Quente, muda a textura, muda o sabor. Belezas, rios e serras, por certo vão lhe encantar. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana. No Paraná, ia, 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 ia. O Barigui, o Iapó, Capivari, o Piquiri. E tem também o Cachoeira, que corre lá no litoral.